Olá, sou a professora Selene, professora de Bioquímica, e hoje gravando uma aula do metabolismo energético em condições aeróbias, priorizando o que ocorre no tecido muscular cardíaco. Eu dividi a aula em 3 etapas. A princípio eu vou falar do metabolismo energético oxidativo de carboidratos, numa segunda etapa do metabolismo energético oxidativo de ácidos graxos, só que antes eu vou explicar um pouquinho da onde surge o ácido graxo, da onde ele é originado em função das reservas que temos de lipídios no tecido muscular adiposo. E no terceiro momento vou juntar os dois metabolismos de carboidrato e lipídios, explicando uma via comum a esses dois, que é a via do ciclo de Krebs. Começando com metabolismo energético de glicose. A glicose, originada da nossa dieta alimentar, ela pode ser metabolizada seguindo 3 vias principais relacionadas com o metabolismo energético. Tem outras vias metabólicas, mas não é o momento agora de estudarmos isso. Então, a glicose se ingere o alimento, digere, absorve, etapas que nós já estudamos, e essa glicose dentro da célula. Numa primeira possibilidade, ela vai ser oxidada através da via metabólica denominada de glicólise, e nesse mecanismo o objetivo maior é obtermos energia na forma de ATP. Como a glicose vai ser oxidada, vai ser degradada, essa via metabólica ela é considerada como participante do catabolismo. No entanto, também a glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio. Para ocorrer essa síntese de glicogênio a partir de glicose, a via metabólica necessária é a glicogênese. E como é uma via metabólica de guardar glicose, armazenar glicose, chamamos de anabolismo. Em outra situação, aquele glicogênio previamente armazenado, ele pode ser novamente degradado no sentido de disponibilizar componentes que podem ser oxidados pela via glicolítica e gerar ATP, gerar energia. Como é degradação do glicogênio, é uma via metabólica do catabolismo e a denominação é glicogenólise. Então, glicogênese, síntese de glicogênio. Glicogenólise, degradação de glicogênio. Glicólise, degradação de glicose, com o intuito de obtenção de ATP. Então, glicose, numa primeira etapa, passando pela via glicolítica ou glicólise, que corresponde a algumas reações sequenciais, resultam 2 moléculas de piruvato. Essas 2 moléculas de piruvato, para ser totalmente oxidadas, elas vão em direção ao ciclo de Krebs. Então, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, e através das reações do ciclo de Krebs, toda a glicose é convertida em CO2 e água, e a energia liberada nesse processo é armazenada na forma de ATP. Outra possibilidade é, depois da primeira etapa da via glicolítica, o piruvato formado ele pode ser convertido em lactato ou etanol. Essas 2 vias aqui elas são anaeróbicas. O que pode acontecer no coração? Esta via, que é uma via aeróbica, que precisa de oxigênio, que corresponde na realidade a 2 vias sequenciais, a via glicolítica ou glicólise e depois o ciclo de Krebs. E uma outra possibilidade, transformar piruvato em lactato depois da glicólise. Também pode ocorrer em tecido muscular, mas em condições anaeróbicas. Nas condições normais aeróbicas, a via preferencial é essa destacada em azul. Alguns autores consideram que essa via, já que precisa de oxigênio, eles denominam essa via de glicólise aeróbica. E a via que segue com a formação de lactato pode ser denominada também de glicólise anaeróbica. Então, preferencialmente, o coração vai fazer a glicólise aeróbica para conseguir ATP. Como é a glicólise? Então, essa via metabólica,
ela consiste na mudança, nas transformações que ocorrem na molécula da glicose até chegar em 2 moléculas de piruvato. Uma molécula de glicose, numa primeira etapa, ela vai ser fosforilada e numa segunda etapa, essa molécula de glicose vai ser dividida em 2 moléculas menores, 2 moléculas cada uma com 3 carbonos, sendo que a glicose tinha 6 carbonos. E essas moléculas menores, elas vão ser modificadas no sentido de gerarem ATP. Então, na primeira etapa, as moléculas são fosforiladas. Na segunda etapa, elas perdem fosfato, que os fosfatos unem com ADP, gerando ATP. Então, é considerado que a primeira etapa ela é uma etapa preparatória da molécula, gasta energia para preparar a molécula, mas na segunda etapa tem síntese de ATP. Então, a segunda etapa é uma etapa onde a energia da glicose vai ser parcialmente liberada e a energia liberada vai ser armazenada na molécula do ATP. Aí esse ATP, lá no músculo, vai ser usado para possibilitar o mecanismo que nós já estudamos em aulas anteriores de contração e relaxamento. Bom, falando mais detalhes dessa via metabólica, eu vou nos próximos slides dividir em 2 etapas. Vou demonstrar a primeira etapa e depois esta segunda etapa de síntese, onde ocorre a síntese de ATP. Então, a primeira etapa. Glicose é uma molécula de 6 carbonos, numa primeira reação, catalisada pela enzima hexoquinase. Então, o número 1 indica a enzima que está catalisando a reação. Nessa primeira reação, a glicose vai ser fosforilada. Então, um grupo fosfato vai ligar no carbono 6 da glicose. Esse grupo fosfato ele é originado da molécula da ATP. Então, na realidade, ocorrem 2 reações concomitantes. O ATP é hidrolisado, formando ADP e liberando fosfato. E o fosfato se une com a glicose, formando glicose 6-fosfato. Na segunda etapa, catalisada por uma enzima isomerase, a glicose vai ser convertida no isômero frutose. Em decorrência disso, o carbono número 1 vai ficar fora do anel, o que possibilita que na etapa seguinte, este carbono 1 também seja fosforilado. Então, uma nova molécula de ATP é hidrolisada, o fosfato liberado, ele vai ligar, vai ser transferido para essa hidroxila do carbono 1, resultando uma molécula de frutose com um fosfato em cada extremidade. Um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 6, por isso é denominada de frutose 1,6-bifosfato. Na etapa seguinte é que ocorre a lise, ou a separação dessa molécula em 2 moléculas menores. Uma molécula de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, e a outra molécula de 3 carbonos, que é o dihidroxiacetona-fosfato. Essas 2 moléculas, elas se interconvertem numa etapa seguinte, surgindo na segunda etapa o mesmo composto 2 vezes. Então, quer dizer que o dihidroxiacetona-fosfato vai se converter também em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir de uma molécula de glicose, nessa fase 1 da via glicolítica, a gente acaba tendo 2 moléculas com 3 carbonos cada, que correspondem a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, nessa segunda etapa, toda vez que você verificar esse 2 na frente do nome, subentende que isso aqui está acontecendo 2 vezes. Portanto, a partir de uma glicose, vamos ter como produto final 2 moléculas de piruvato. Nessa segunda etapa, também reações catalisadas por enzimas, estão aqui as enzimas destacadas. Vai ocorrer o oposto da etapa anterior. Ao invés do composto ser fosforilado, agora ele vai perder o grupo fosfato. Então, nessa reação,
O 1,3-bifosfoglicerato, ele perde um grupo fosfato desse carbono que vai se juntar com o ADP formando ATP. Então quer dizer que nessa reação nós temos síntese de ATP. Temos energia da molécula original da glicose sendo armazenada na molécula do ATP. E daí o músculo pode usar o ATP. Por que 2 ATPs? Porque temos que considerar que a partir de uma molécula de glicose, temos 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Portanto, 2 fosfatos sendo liberados, 2 ATPs sintetizados. Na etapa anterior a essa, a molécula foi oxidada. E o poder redutor do gliceraldeído 3-fosfato, ele foi utilizado para reduzir o NAD, passando de NAD+ para NADH. Futuramente, eu vou mostrar para vocês que a partir desse NADH também é possível ocorrer a síntese de 3 moléculas de ATP para cada NADH. Bom, continuando, tem uma etapa catalisada pela fosfoglicerato mutase, que é apenas uma modificação aqui na disposição dos átomos. Depois tem uma desidratação, até chegar na molécula do fosfenol piruvato. Fosfenol piruvato também vai liberar esse fosfato, que vai combinar com o ADP para formar ATP. E o fosfenol piruvato vai ser convertido em piruvato. Quer dizer que nessa última etapa, catalisada pela enzima piruvato quinase, nós também temos a síntese de ATP. Molécula essa que está armazenando a energia que originalmente veio da molécula da glicose. Então, a via glicolítica ela é constituída de 2 etapas e não é só a partir da glicose. Outros monossacarídeos também podem participar da via glicolítica e acontecer reações semelhantes à que eu descrevi para a glicose. Então, aqui está a glicose, essa é a via glicolítica que eu descrevi. No entanto, se na célula chegar galactose, que é um monossacarídeo decorrente da digestão da lactose, ou se chegar frutose, que é o monossacarídeo decorrente da digestão da sacarose, ou ainda manose, menos comum, mas pode acontecer, qualquer monossacarídeo sofrem reações intermediárias e, no fim, eles entram na via glicolítica, ou seja, a galactose vai atingir a via glicolítica aqui, a manose vai nessa etapa, a frutose pode entrar direto nessa etapa ou, por reações preliminares, entrar já no final da primeira fase da via glicolítica. Significa então que a segunda fase da via glicolítica, aonde vai ocorrer a síntese de ATP, ela é possível de acontecer a partir de qualquer monossacarídeo que tenha sido absorvido pela célula. Bom, então acredito que eu passei para vocês até agora a mensagem de que uma das funções, não é a única, mas uma das funções da via glicolítica é a síntese de energia. Portanto, quando tivermos bastante energia, ou seja, quando a concentração de ATP for alta, essa via metabólica pode ser inibida. Como assim? Vou explicar melhor. Existem 3 enzimas consideradas enzimas regulatórias dessa via. A primeira, ou a enzima da primeira etapa, essa aqui é a terceira, a frutose, a fosfofrutoquinase, e a última, a piruvato quinase. Essas enzimas, elas podem ser ativadas por alguns compostos ou inibidas por outros compostos. Então, vou começar primeiro com a fosfofrutoquinase. Olha como ela é inibida, quando tem alta concentração de ATP. Então, a glicose vai sendo metabolizada, vai gerando ATP. Mais glicose, metabolizada, mais ATP. Mais glicose, mais ATP. Opa! Quantidade de ATP já está ótima para a célula. O próprio ATP inibe essa enzima. Inibindo essa enzima, vai sobrar a frutose 6-fosfato, que por ser uma reação reversível,
ela retorna e vira glicose 6-fosfato. E quando temos aumento de glicose 6-fosfato, podemos direcionar a via metabólica para a síntese de glicogênio. Então, o aumento de glicose 6-fosfato, porque já temos bastante ATP, é como se falasse assim para a célula: chega, não precisa mais degradar a glicose, já tem bastante energia. Então, vamos guardar a glicose para o futuro. Vamos fazer uma reserva de glicose na forma de glicogênio. No entanto, se a gente continuar gastando ATP e o nível de ATP abaixar, quando o ATP é hidrolisado, libera AMP e ADP. Quer dizer que quando o ATP for hidrolisado, vai aumentar a quantidade de AMP e ADP. O aumento da concentração de AMP e de ADP é um estímulo para essa enzima fosfofrutoquinase. É como se a enzima entendesse que está faltando ATP. Então ela vai retornar para uma alta velocidade essa reação, todas as outras vão em seguida, fazendo a síntese de novo ATP, já que está faltando ATP. Muito bem. E as outras enzimas? Como é que funciona a exoquinase? Olha só, ela funciona ou ela é ativada quando tiver bastante glicose. Então você se alimentou, fez a digestão, a absorção, a glicose começa a aumentar na célula. A própria glicose estimula a exoquinase. Em seguida vai formar glicose 6-fosfato, que vai formar frutose, babá, e vai gerar ATP. Quer dizer que quando a glicose começa a aumentar na célula, a célula entende que é para transformar aquela glicose em energia. Só que concomitante com essa outra enzima regulatória. A glicose em alta concentração está estimulando a exoquinase e as reações estão acontecendo. Só que a frutose, devido à alta quantidade de ATP, vai ser inibida. Então você tem estímulo da primeira, inibição dessa terceira. Conclusão, vai acumular a glicose 6-fosfato, que vai induzir, que vai estimular a síntese de glicogênio. Mais ou menos, deu para entender? Por que tem duas enzimas para a mesma reação? Na realidade, elas funcionam, elas têm a mesma atividade, que é catalisar a fosforilação da glicose, formando glicose 6-fosfato. Mas uma delas predomina no tecido muscular e a outra predomina no tecido hepático. Elas têm afinidades diferentes. A do tecido muscular, ela tem uma afinidade maior pela glicose. A do fígado, menor afinidade. Significa que o fígado pode usar glicose, frutose, outros monossacarídeos mais tranquilamente do que o tecido muscular. Tecido muscular é como se ele reagisse mais rápido com glicose. A última enzima regulatória é a piruvato-quinase, que tem o mesmo mecanismo que as anteriores. Ela vai ser inibida quando tiver bastante ATP, indicando que essa via metabólica pode ficar mais lenta. Para quê? Para pegar o excesso de glicose e armazenar como glicogênio. E ela vai ser estimulada quando tiver bastante ADP e AMP. Pô, mas por que você vai estimular? Primeiro, você vai estimular porque você pode gerar ATP aqui, mas também porque o produto dessa reação, em etapas subsequentes, pode ir para o ciclo de Krebs, aonde tem mais energia para ser gerada. Ou seja, uma via metabólica que vai, a partir do piruvato, conseguir a síntese de mais ATP. Então, se está faltando ATP, é bom aumentar o piruvato, que eu vou acionar o ciclo de Krebs para produzir ATP por uma outra via metabólica. Relacionando isso com algumas coisas que já vimos em aulas anteriores. Aqui está representando o sangue, né, um vaso sanguíneo. Aqui uma célula, um miócito. Aqui o receptor de insulina e a insulina ligada. Quando é que a insulina liga? Quando o nível de glicose está alto.
Então, essa seria uma situação alimentado. O indivíduo está com bastante glicose no sangue, vai estimular o pâncreas a liberar a insulina vai ligar no receptor de membrana, vai estimular o GLUT4 para permitir que a glicose entre na célula. Vai entrar a glicose, um pouquinho vai para a via glicolítica e gera ATP. Mas, se a insulina está presente, se o GLUT4 está ativado, é porque está entrando muita glicose. O excedente de glicose vai seguir esta via metabólica. Vai ser direcionado para a síntese de glicogênio. O que é o glicogênio? O glicogênio é um polímero de glicose. Então, é como se você pegasse uma glicose, junta com a outra, mais outra, mais outra, mais outra, e vai juntando um monte de glicose até chegar na molécula maior, que é o glicogênio. Então, esse sentido, a união de várias moléculas de glicose, formando a molécula do glicogênio, é uma via metabólica denominada de glicogênese, e ela ocorre quando tem bastante glicose na célula, e ela é estimulada pela insulina. Porque a insulina é o hormônio secretado em resposta ao aumento de glicose no sangue. E o contrário, e se a gente degradar o glicogênio? Aí a via metabólica é a glicogenólise, lise do glicogênio. Vou falar um pouquinho disso já já. Mas, olhando essas moléculas, se você juntar várias glicoses, você forma o polímero glicogênio. Se você desmontar esse polímero, você libera a glicose. Então, você faz a glicogênese num sentido, a glicogenólise no outro sentido. Vamos melhorar isso. Quando é que você faz a glicogenólise, então? Quando não tem alto nível de glicose no sangue. Então, quando o nível de glicose no sangue não é alto, a insulina está em baixa concentração, um outro hormônio, o glucagon, aumenta. O que o glucagon vai estimular? Ele liga no receptor da membrana do tecido hepático e estimula a glicogenólise, a degradação do glicogênio. Para quê? Para que essa glicose decorrente da glicogenólise volte para o sangue. Portanto, o glucagon, ele é o hormônio responsável por manter a normoglicemia quando estamos numa situação de jejum, de baixa quantidade de glicose no sangue. E esse hormônio glucagon vai manter a normoglicemia a partir da reserva de glicogênio hepático. Mas o músculo também fez glicogênio. E aí? Ele também vai ser degradado. Só que a degradação de glicogênio muscular, ela não é para manter a normoglicemia. O glicogênio muscular, ele é liberado, ele é degradado pela glicogenólise para manter o nível energético da própria célula do tecido muscular. Qual o hormônio que estimula isso? A epinefrina ou a adrenalina. A epinefrina é liberada em situação de estresse, em situação de alta demanda energética. E essa alta demanda energética pode ser obtida a partir do glicogênio armazenado no tecido muscular. Então, o músculo cardíaco está constantemente com esse mecanismo acionado, né? Está alimentado, aumenta a insulina, está alimentado, aumenta a glicose, aumenta a insulina, a glicose entra na célula, parte é usada para energia, o restante é guardado como glicogênio. Não está alimentado, o glucagon vai aumentar em decorrência do jejum e a epinefrina vai aumentar naturalmente devido ao mecanismo de contração muscular. A epinefrina estando aumentada, como ela é um hormônio acionado quando precisa de energia, ela vai levar à degradação do glicogênio muscular para liberar energia para o tecido muscular. Aí a gente tem umas diferenças em relação às moléculas. Glicólise no fígado degrada glicogênio, forma glicose para voltar para o sangue. Glicólise no tecido muscular não chega a formar glicose.
para numa etapa intermediária, porque já é possível, a partir daquela etapa intermediária, ir para a via glicolítica e gerar ATP. Então, seria mais ou menos assim. Aqui tem a molécula do glicogênio e nós vamos falar de glicogenólise. Então, degradação do glicogênio. É uma via metabólica, também catalisada por enzimas, como todas as outras, e começa a degradação do glicogênio através da hidrólise das ligações osídicas que unem as glicoses. Então, numa primeira etapa, a enzima é a glicogênio fosforilase. Então, ocorre a degradação dessa ligação osídica e o produto é a glicose ligada ao fosfato. Então, o produto da glicogenólise muscular vai ser glicose ligada a fosfato. Para aqui. Por que para aqui? Porque a partir dessa molécula já pode ir para a via glicolítica e gerar energia para o músculo. Mas e se for no fígado? Aí tem outras etapas catalisadas por outras enzimas. Tem uma enzima desramificadora, que ela vai pegar essa parte aqui do glicogênio e vai transferir para o cordão principal. Depois tem uma enzima que faz a lise, a retirada de uma molécula de glicose. Quer dizer que no tecido hepático, a liberação é de glicose. Porque o objetivo maior do glicogênio armazenado no tecido hepático é manter a normoglicemia. Lógico que o fígado pode usar um pouquinho também, né, para ganhar energia. Mas a maior expectativa da glicogenólise hepática é a devolução de glicose para o sangue para manter a normoglicemia. Portanto, a gente tem armazenado no fígado glicogênio, no tecido muscular glicogênio. Nos dois pode ocorrer a via metabólica glicogenólise, só que o produto final é diferente. Então aqui está a molécula do glicogênio nos músculos. A degradação do glicogênio leva à formação desse composto, glicose ligada a fosfato, que já vai entrar na via glicolítica e vai gerar ATP. No fígado, a degradação do glicogênio leva à formação de glicose, que o fígado vai mandar para o sangue para manter a normoglicemia. Basicamente seria assim. Aqui está a via glicolítica de novo, aquela que nós estudamos lá na frente. A fase 1, onde a glicose é fosforilada, onde gasta ATP. A fase 2, onde ocorre 2 vezes, onde tem a síntese de ATP e resulta em 2 moléculas de piruvato. Lá na frente, nós estudamos que isso ocorria a partir de glicose. Agora, posso te falar que o glicogênio, pela via da glicogenólise, no músculo, ele vai se transformar nesse composto. Ele não precisa retornar para a glicose. Ele já é convertido no intermediário da via glicolítica. E daí, segue o mesmo caminho que a glicose. As reações enzimáticas, chegando no produto final piruvato, gerando ATP e também gerando NAD reduzido, que numa outra etapa pode resultar em ATP. Portanto, o músculo ele vai usar a glicose que vem da dieta alimentar, o sangue carrega e leva para o músculo para gerar ATP. Mas ele também pode usar o glicogênio que ele armazenou quando estava alimentado numa situação em que ele precise de ATP e a glicose esteja baixa. Futuramente, ainda nessa aula, eu vou explicar que isso está em conjunto com lipídios. Então, seria mais ou menos assim. Que nós já vimos, glicose passa pela via glicolítica, forma piruvato. Piruvato é o composto final da via glicolítica. Esse piruvato vai entrar na mitocôndria através do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, pode gerar ATP. Então, piruvato, glicose, piruvato, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, ATP. Só que ácidos graxos pode chegar no mesmo lugar.
Então, o coração não usa só a glicose como energia, como fonte de energia. Ele também pode usar ácido graxo. Ácido graxo tem uma via metabólica preliminar, que eu já vou falar. Depois que ele consegue entrar na mitocôndria, ele consegue chegar no ciclo de Krebs e gerar ATP. Então, o ácido graxo chega no citoplasma, tem uma etapa que ele precisa ligar na carnitina para entrar na mitocôndria. Dentro da mitocôndria, ele é parcialmente oxidado por uma via metabólica que chama beta-oxidação. E o produto final da beta-oxidação é o acetilcoenzima A, do mesmo jeito que é o produto final aqui da glicose, que vai fazer o ciclo de Krebs funcionar, cadeia respiratória, gerar ATP. Baseado nisso, eu vou passar para a segunda etapa da aula, vou começar a falar de lipídios. Como é que o ácido graxo chega lá no coração? Da onde vem esse ácido graxo? Duas possibilidades. Pode vir da sua dieta alimentar, da minha dieta alimentar. Então, vou ingerir manteiga. Passei manteiga no pão. Manteiga tem triglicerídeos. Vai ocorrer a digestão, vai ocorrer o transporte plasmático por lipoproteínas e a absorção. Aí, libera ácido graxo que chega lá no coração, pode ser metabolizado e liberar energia. Isso também pode acontecer em outras células, não só no coração. Bom, se houver excesso de ácido graxo, o músculo pode transformar um pouquinho de ácido graxo em triglicerídeos. É baixa a reserva muscular. A célula que mais consegue armazenar triglicerídeos quando tem excesso de ácido graxo são células do tecido adiposo. Portanto, quando em jejum, o coração vai continuar recebendo o ácido graxo para poder transformar em energia. Só que o ácido graxo não virá mais da sua dieta alimentar. Esse ácido graxo vai ser originado da reserva de lipídio triglicerídeos, um pouquinho já lá no músculo e a grande quantidade da reserva que tem no tecido adiposo. Essa parte de digestão, absorção, vai ser tema de uma outra aula. Nós vamos estudar futuramente. Na aula de hoje, nós vamos estudar essa parte aqui. Como é que o ácido graxo chega lá na mitocôndria do tecido muscular e gera energia. E da onde vem esse ácido graxo, considerando os tecidos de reserva de lipídios. Então, o que é um triglicerídeo? Nós já estudamos também, hein? Várias coisas a gente já viu. Estamos aqui recuperando conceitos, né? Isso aqui está representando um triglicerídeo. É o álcool glicerol ligado a 3 moléculas de ácido graxo. O que vai acontecer lá no tecido adiposo ou lá no tecido muscular? Tem reserva de triglicerídeo. Se a insulina estiver baixa, é porque a glicose também está baixa. E quando a glicose está baixa, aumenta o hormônio glucagon e devido ao estresse da contração muscular, aumenta o hormônio epinefrina. Bom, esses hormônios, eles estimulam uma enzima lipase. Essa enzima lipase, ela catalisa a hidrólise do triglicerídeo. Então, aqui é uma ligação éster. Essa ligação éster é hidrolisada e os ácidos graxos são liberados. Isso aqui também pode acontecer no nosso intestino, só que daí os hormônios não participam dessa história. Então, a digestão do triglicerídeo lá no nosso intestino também é catalisada por uma lipase, também libera ácido graxo. Nós vamos estudar futuramente. Mas hoje, imagine que aqui você tem uma célula do tecido adiposo. O lipídio está aqui, ó, armazenado na célula do tecido adiposo. Que lipídio é esse? Triglicerídeos. Se a insulina estiver alta, quer dizer que tem bastante glicose, o triglicerídeo vai continuar guardado aqui. Mas se a insulina estiver baixa, indicando que o nível de glicose também está baixo, aí outros hormônios como o glucagon e a adrenalina vão estimular a degradação de triglicerídeos para liberar ácido graxo.
Como é que isso ocorre? Os hormônios ligam no receptor de membrana. Nós estudamos lá na terceira, quarta aula do primeiro período. Os hormônios ligando no receptor de membrana, eles vão ativar enzimas no meio intracelular. Eu já dou mais detalhes. Enzimas essa que numa etapa final vão ativar uma outra enzima, a proteína quinase. O que a proteína quinase faz? A proteína quinase possibilita que a lipase, que também está armazenada no tecido adiposo, só que na forma inativa, que a lipase seja seja ativada. Lipase ativada, ela possibilita a transformação, a hidrólise de triglicerídeos, liberando ácido graxo. Se o triglicerídeo estiver armazenado no tecido muscular, o processo é exatamente esse. O hormônio que vai estimular esse processo é a epinefrina ou adrenalina. Então, degrada, né, o triglicerídeo, libera ácido graxo. Esse ácido graxo aqui vai entrar na mitocôndria do tecido muscular e vai ser oxidado, gerando ATP. Bom, mas e se isso aqui estiver acontecendo em células de tecido adiposo? Daí tem umas etapas a mais. Por exemplo, aqui representando a célula do tecido adiposo, aqui representando o sangue e do lado de cá uma célula do tecido muscular. O lipídio está armazenado na célula do tecido adiposo em vesículas. E a membrana da vesícula é constituída de uma molécula que chama pirilipina. Então, se a glicose estiver em alta concentração, se a insulina estiver alta, o triglicerídeo vai ficar guardado dentro de uma vesícula. É essa parte amarela. A enzima lipase vai estar inativa. Mas, quando a glicose fica baixa e a insulina fica baixa, o hormônio vai ligar aqui no receptor, que é o glucagon. Esse glucagon, ligando no receptor, ele vai ativar a proteína G. Proteína G vai ativar a enzima adenilato ciclase. Por ação da enzima adenilato ciclase, o ATP é hidrolisado formando AMP cíclico. O AMP cíclico vai estimular uma enzima fosfoquinase. Essa enzima fosfoquinase, ela tem duas funções. Ela consegue desestabilizar a membrana da vesícula que armazena lipídio. Então, ela fosforila, catalisa, né, a fosforilação da pirilipina e forma poros nessa membrana. Ao mesmo tempo que a fosfoquinase ativa a enzima lipase, possibilitando que a enzima lipase entre em contato com o triglicerídeo, catalise a hidrólise do triglicerídeo, liberando ácido graxo. Os ácidos graxos, isso lá no tecido adiposo, eles vão sair e vão cair no sangue. Com a ajuda da soralbumina, os ácidos graxos são transportados no nosso sangue. Aí eles vão chegar lá perto do coração. Tem um transportador na membrana do miócito, que permite a entrada do ácido graxo. Dentro do miócito, o ácido graxo vai entrar na mitocôndria, vai ser oxidado e vai gerar ATP. Então, para facilitar o estudo, esses números aqui eu coloquei o significado ao lado. Então, primeiro, número 1, tá? Níveis baixos de glicose plasmática acionam a liberação de glucagon, que liga no receptor de membrana do adipócito. Número 2. O hormônio ligado ao receptor estimula a enzima adenilato ciclase, via proteína G, para produzir AMP cíclico. Número 3. O AMP cíclico ativa a fosfoquinase. Essa fosfoquinase, ela pode permitir a fosforilação da lipase, ou ela vai ativar a lipase, e ela também permite a fosforilação da pirilipina. Com isso, abrindo poros na membrana da vesícula onde o lipídio fica armazenado. Número 5. A enzima lipase ativa,
Ela consegue entrar em contato, portanto, com os triglicerídeos e catalisa a hidrólise do triglicerídeo, liberando o ácido graxo. Número 6. O ácido graxo vai ser transportado pelo sangue ligado à albumina. Número 7. O ácido graxo, por um transportador específico, entra nas células musculares. Número 8. Aqui tem uma etapa que eu vou explicar daqui a pouco, mas no final da história, os ácidos graxos vão ser oxidados dentro da mitocôndria, gerando ATP. Quer dizer, então, que se o nível de glicose está baixo, o coração está preferencialmente usando o ácido graxo para conseguir ATP. Como é que o ácido graxo entra na matriz mitocondrial para poder ter a liberação de energia? Oxidação. Então, o ácido graxo, ele chegou vindo lá do tecido adiposo no citoplasma. Ou, se a reserva de lipídio também era aqui no tecido muscular, ele foi degradado pela lipase, está aqui no citoplasma. Numa etapa preliminar, ele vai ser ativado, ele reage com coenzima A. Esse ácido graxo ativado, ele tem que combinar com uma proteína que chama carnitina, para poder formar um conjunto aqui, ó, ácido graxo ligado à carnitina. O ácido graxo ligado à carnitina, ele consegue atravessar a membrana mitocondrial interna, porque tem um transportador específico para isso. Então, o ácido graxo ligado à carnitina, ele vai sair lá do citoplasma e vai chegar na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, a reação contrária ocorre. A carnitina se separa do ácido graxo. O ácido graxo, ele vai ser modificado, reage com coenzima A, tem algumas etapas de reações que eu já mostro. Mas, de qualquer modo, o ácido graxo vai ser oxidado pela beta-oxidação, vai para o ciclo de Krebs e nesse mecanismo todo libera energia para a síntese de ATP. Aí a carnitina. A carnitina, depois que ela largou o ácido graxo, ela volta para o citoplasma para pegar um novo ácido graxo e trazer para cá. Ela larga o segundo ácido graxo, volta para o citoplasma, pega um terceiro ácido graxo e traz para cá. Então ela tem a função de ficar transportando. Até quando? Até precisar da energia do ácido graxo para formar ATP. Quando a quantidade de ATP for o ideal para a célula, o próprio ATP vai inibir essa enzima aqui. A enzima carnitina aciltransferase 1. E essa enzima, ela é necessária para juntar o ácido graxo com a carnitina. Portanto, se essa enzima estiver inibida, não vai mais haver possibilidade do ácido graxo entrar na mitocôndria. Porque se essa enzima estiver inibida, o ácido graxo não consegue mais combinar com a carnitina. E ele só entra na mitocôndria se estiver ligado à carnitina. Então, de novo, como ocorre a regulação disso tudo? Pelo nível de ATP. A célula sempre vai entender que ela precisa de uma quantidade de ATP X, ideal para ela. Ela não quer excesso. Se a quantidade de ATP já estiver ideal, ela vai dar um jeito de inibir as vias metabólicas oxidativas, para que você pegue a molécula original, nesse caso o ácido graxo, e armazene, e guarde. Você não vai gastar ácido graxo à toa. Você só vai gastar ácido graxo se você precisar de ATP. Muito bem? Seguindo então, quer dizer que o ácido graxo entrou na matriz mitocondrial e aqui ele vai ser oxidado para gerar ATP. Como isso vai acontecer? Ocorre através de uma via metabólica inicialmente que chama beta-oxidação. Então, a oxidação de ácido graxo ela é dividida em 3 estágios. No primeiro estágio é a beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? É degradar o ácido graxo, separando 2 carbonos da cadeia. Cada 2 carbonos da cadeia de ácido graxo vai ser convertido em acetilcoenzima A. E o acetilcoenzima A,
ele aciona o estágio 2 da oxidação de ácidos graxos. Porque o acetilcoenzima A possibilita que as reações do ciclo de Krebs ocorram. A partir das reações do ciclo de Krebs, você continua oxidando as moléculas e liberando prótons e elétrons. Os prótons e elétrons, eles vão para as coenzimas NAD e FAD. E, através da cadeia transportadora de elétrons, geram ATP. Esse mecanismo do estágio 2 e estágio 3, ele é idêntico se o acetilcoenzima A tivesse vindo da glicose. É a mesma coisa. Que muda, então, se é ácido graxo? Essa etapa inicial, a beta-oxidação. Que, nesse desenho, tá parecendo que você vem aqui e quebra a ligação, né? Mas não é bem isso. A via metabólica, denominada de beta-oxidação, consiste de várias reações sequenciais, que são essas, para que você consiga separar esses dois carbonos da molécula. Portanto, se você tiver um ácido graxo desse tamanho aqui, você vai precisar fazer várias vezes as reações da via metabólica beta-oxidação. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7 vezes, para conseguir desmontar esse ácido graxo. Cada vez que a via metabólica beta-oxidação acontecer, 2 carbonos do ácido graxo vão ser liberados, a molécula de acetilcoenzima A vai ser gerada, o ciclo de Krebs vai funcionar, a cadeia transportadora de elétrons vai funcionar e o ATP vai ser liberado. Como é a beta-oxidação? Essa aula só em vídeo mesmo, né? Muito longa para ser uma aula direta, assim, tudo de uma vez. Mas como é em vídeo, tô me dando esse direito, hein? Você assiste aí em etapas. Aqui está representada uma molécula de um ácido graxo ativado, ligado à coenzima A. Esse ácido graxo, o R dele, é para a gente entender que tem 16 carbonos. Numa primeira reação, o ácido graxo vai ser oxidado. O poder redutor do ácido graxo vai ser levado para o FAD, que passa de FAD oxidado para FAD reduzido. Esse FAD reduzido, na cadeia transportadora de elétrons, já permite a síntese de 2 moléculas de ATP. Na outra etapa, catalisado por uma outra enzima, o ácido graxo é hidratado. Na terceira etapa, catalisado por uma outra enzima desidrogenase, novamente o ácido graxo vai ser oxidado. E os hidrogênios do ácido graxo vão ser usados para reduzir o NAD. Sendo que o NADH, na cadeia transportadora de elétrons, gera 3 moléculas de ATP. Na última etapa, aí sim, os 2 carbonos da extremidade vão ser separados do restante do ácido graxo. Então, desde lá de cima, os 2 carbonos estão marcados, ó. Chega aqui embaixo, separa. Os 2 carbonos vão ser transformados na molécula do acetilcoenzima A. Bom, e daí? O que vai acontecer? O acetilcoenzima A vai para o ciclo de Krebs. E, através do mecanismo ligado à cadeia transportadora de elétrons, pode ocorrer a síntese de 12 ATPs. Mas o que acontece com o que sobrou do ácido graxo? Aqui ele tinha 16 carbonos, aqui ele está com 14. Esse que sobrou pode começar tudo de novo. E daí vai sobrar um de 12 que começa tudo de novo. Ou seja, cada vez que você fizer essa volta aqui, esse looping, é como se você estivesse fazendo essas reações tudo de novo. Então, você começou com 16 carbonos, perdeu 2, 14 carbonos, perde 2, 12 carbonos, perde 2, e assim você vai desmontando a molécula do ácido graxo de 2 em 2 carbonos. Cada vez que você fizer essa série de reações aqui, tem a possibilidade de gerar 2 ATPs nessa fase, 3 ATPs nessa fase e 12 ATPs a partir do acetilcoenzima A formado. Portanto, a quantidade de ATP originada de um ácido graxo ela é muito grande.
Isso justifica porque que o coração preferencialmente usa ácido graxo. Porque o coração é um músculo em constante movimento, ele precisa de bastante ATP. Vamos pensar nisso. Novamente, aqui está representado um ácido graxo. Esse ácido graxo tem 16 carbonos, então, contando aqui, tá? Como o mecanismo da beta-oxidação, ele separa 2 carbonos de cada vez, vamos precisar fazer 7 vezes as reações da beta-oxidação para separar esse ácido graxo que tem 16 carbonos em 8 moléculas de 2 carbonos. Nesses mecanismos que vão ser repetidos 7 vezes, podemos ter como produto 7 FAD, cada FAD pode gerar 2 ATPs, 7 NAD, cada NAD pode gerar 3 ATPs. Além disso, o produto final, que é o acetilcoenzima A, através das reações do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, também pode resultar em ATP. Então, somando tudo isso, energia liberada direto na beta-oxidação, energia liberada lá no ciclo de Krebs, um ácido graxo de 16 carbonos vai ser transformado em 8 moléculas de acetilcoenzima A, cada uma com 2 carbonos, gera 7 FAD e 7 NAD. Fazendo um cálculo bem absoluto, seriam 131 ATPs formados. Não é tudo isso, porque na ativação do ácido graxo gasta um pouquinho de ATP, e cálculos mais recentes estão demonstrando que a partir de um NAD reduzido não tem exatamente 3 ATPs formados, tem um pouquinho menos. Então acredita-se que de um ácido graxo de 16 carbonos, aproximadamente 100 moléculas de ATP nós vamos conseguir. Muito mais do que a partir de uma molécula de glicose. Muito bem. Quando é que isso vai acontecer? Esse slide ele mostra pra gente oxidação, degradação de ácido graxo, que seriam essas setas em cor de rosa, e síntese do ácido graxo, do lado de cá. Então, o slide está dividido em duas partes, que nós acabamos de falar, que quando o nível de glicose está baixo, o glucagon está alto, estimula a fosfoquinase. Essa fosfoquinase é a setinha cor-de-rosa. Vai fazer o quê? Essa fosfoquinase, ela vai estimular toda a oxidação de ácido graxo para poder formar ATP. Não é toda, né? Ela vai estimular a reação inicial para o processo continuar depois. Mas o que eu estou querendo mostrar é que só quando a glicose estiver baixa, o glucagon estiver alto, é que essas vias metabólicas aqui vão ser acionadas. Por quê? Se a glicose estiver alta, essa enzima aqui vai ser modificada. A enzima ela vai ser ativada no sentido de transformar a acetilcoenzima A em malonilcoenzima A. O que é malonilcoenzima A? É a molécula preliminar para a síntese de ácido graxo. Quer dizer que, quando tiver bastante glicose e que a insulina estiver alta, o produto dessa série de reações, que é o malonilcoenzima A, ele vai inibir a oxidação de ácido graxo. Para quê? Porque já tem bastante ATP, então você vai usar o malonil para síntese de ATP. Onde eu quero chegar? Que não dá para você, ao mesmo tempo, sintetizar o ácido graxo e destruir o ácido graxo. Ou você destrói o ácido graxo, oxida o ácido graxo para gerar ATP, ou você guarda o ácido graxo, síntese de ácido graxo. E quem é que comanda para que o ácido graxo siga um caminho ou siga outro? Os níveis de glicose, os hormônios insulina e glucagon. Então esse slide, esse livro é muito bom para poder seguir essa indicação por números, né? Esse slide ele também está mostrando os números e eu fiz aqui embaixo para vocês verem. Número 1. Ingestão de alta concentração de carboidrato e consequente aumento do nível de glicose no sangue desencadeia a síntese de insulina.
Número 2. A insulina ativa a enzima acetilcoenzima A carboxilase. Número 3. A enzima acetilcoenzima A carboxilase ativa a formação de malonilcoenzima A, primeiro intermediário da síntese de ácido graxo. Número 4. Malonilcoenzima A inibe a carnitina aciltransferase, aquela que juntava o ácido graxo com a carnitina. Quer dizer que a alta concentração de malonil nem deixa o ácido graxo entrar na matriz mitocondrial. O que isso quer dizer? Que quando você está sintetizando ácido graxo, você evita a oxidação de ácido graxo na matriz mitocondrial, porque ele nem entra. Número 5. Quando diminui o nível de glicose, o glucagon aumenta. A enzima piruvato quinase, ela vai ser inativada. Se ela vai ser inativada, quer dizer que a enzima vai parar. Desculpa, peraí, deixa eu começar de novo. Quando o nível de glicose abaixa, glucagon aumenta, esse mecanismo ativa a piruvato quinase. E a enzima piruvato quinase, ela inativa a enzima acetilcoenzima A carboxilase, aquela enzima que levava à produção de ácido graxo. Quer dizer que quando o nível de glicose está baixo e o glucagon está alto, a gente é como se inibisse a síntese de ácido graxo. Se inibe a síntese de ácido graxo, então então não estou mais impedindo a oxidação do ácido graxo. O ácido graxo, então, pode entrar na matriz mitocondrial ligado à carnitina, onde ele vai ser oxidado. Bom, dei uma engasgada aí no meio do caminho, mas acho que deu para entender, né? Qualquer coisa eu repito, vocês me perguntam na aula, né? Juntando as duas coisas, a gente vai chegar no ciclo de Krebs. Quer dizer que a glicose, por vias metabólicas preliminares, chega em acetilcoenzima A. O ácido graxo, também depois de uma via metabólica preliminar, chega em acetilcoenzima A. Chegando em acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs pode ser acionado, pode ser ativado. A cadeia respiratória também. E a síntese de ATP ocorrer. Como é que seria isso? Esse é o ciclo de Krebs. Uma molécula de 2 carbonos, acetilcoenzima A, se liga com uma outra molécula que tem 4 carbonos, oxalacetato. Essa reação de condensação, ela é catalisada pela enzima citrato sintase. Então, forma o composto citrato. Aí nós temos uma isomeria. Depois, o isocitrato, ele é desidrogenado. A enzima já te dá a dica do que vai acontecer. O isocitrato vai perder hidrogênio. Os hidrogênios que são retirados do isocitrato, eles vão reduzir o NAD. NAD reduzido na cadeia transportadora de elétrons libera energia para a síntese de ATP. Também nessa reação, o isocitrato ele perde um carbono, que é liberado na forma de CO2. E o isocitrato é transformado em alfa-cetoglutarato. Na etapa seguinte, mais uma enzima desidrogenase. O alfa-cetoglutarato também vai perder hidrogênio e se transformar em succinilcoenzima A. E os hidrogênios do alfa-cetoglutarato vão ser usados para reduzir o NAD. NAD reduzido na cadeia transportadora de elétrons libera energia para a síntese de ATP. Nessa etapa também tem uma descarboxilação. O alfa-cetoglutarato perde um carbono na forma de CO2. Na outra etapa, succinilcoenzima A é convertido em succinato. Energia é liberada nessa reação. E a energia ela é armazenada na forma da molécula de GTP. Esse GTP ele tem a mesma energia que um ATP, só que não precisou da cadeia transportadora de elétrons para ser formado. Na outra etapa, novamente uma enzima desidrogenase vai catalisar a retirada de hidrogênio do succinato formando fumarato.
Os hidrogênios do succinato vão ser usados para reduzir o FAD. FAD, na cadeia transportadora de elétrons, também libera energia para a síntese de ATP. Em seguida, o fumarato vai ser hidratado, transformando em malato. O malato vai ser desidrogenado, resultando em oxalacetato. Os hidrogênios do malato vão ser usados para reduzir o NAD, que na cadeia transportadora de elétrons vão gerar ATP. E o oxalacetato, o que vai acontecer com ele? Vai reagir com outra acetilcoenzima A e começar tudo de novo. E da onde vem o acetilcoenzima A? Nós vimos que ele pode vir da glicose. Glicose, via glicolítica piruvato, piruvato acetilcoenzima A. Essa setinha está um pouco torta, mas é aqui no acetilcoenzima A. Ele também pode vir de ácido graxo. Então, nós acabamos de ver que ácido graxo, beta-oxidação, chega a acetilcoenzima A. Como ainda pode vir desses dois aqui, aminoácidos e corpos cetônicos. Aminoácidos para o tecido cardíaco, pouco provável, mas corpos cetônicos pode acontecer. Corpos cetônicos nós vamos estudar com bastante detalhes futuramente, mas hoje eu vou dar bem de leve o que é corpos cetônicos. São moléculas formadas no fígado a partir dos ácidos graxos que vieram do tecido adiposo. Essas moléculas sintetizadas no fígado, elas voltam para o sangue e elas podem chegar em diferentes tecidos, onde serão oxidadas, gerando energia. Quer dizer que a utilização de corpos cetônicos, na realidade, é uma forma indireta da célula estar usando o ácido graxo. Portanto, o músculo cardíaco ele pode receber ácido graxo direto, que veio lá do tecido adiposo, para transformar em energia. Como o ácido graxo sai do tecido adiposo, vai para o fígado, é convertido em corpos cetônicos no fígado, para depois ir para o tecido muscular. Tecido muscular, como ele recebe lipídios, ácidos graxos direto, os corpos cetônicos eles são secundários como fonte de energia. Mas para o cérebro, por exemplo, que não recebe lipídio, que não usa ácido graxo como fonte de energia, os neurônios, né? Os corpos cetônicos têm uma função bastante importante. Voltando, para que serve então o ciclo de Krebs? Para desidrogenar diferentes compostos e esses hidrogênios vão servir para na cadeia transportadora de elétrons liberar energia para formar ATP. Mas, da onde vieram esses compostos que vão ser desidrogenados no ciclo de Krebs? Vieram do acetilcoenzima A. E da onde veio o acetilcoenzima A? Da glicose, do ácido graxo, dos corpos cetônicos, dos aminoácidos. Quer dizer que o ATP formado nesse processo, na realidade ele foi gerado a partir da energia que originalmente estava na glicose, nos ácidos graxos, nos aminoácidos, nos corpos cetônicos. Muito bem. Se o ciclo de Krebs, neste montante dessa aula, né, tem outras funções, mas nessa aula nós estamos falando que o ciclo de Krebs serve para gerar ATP. Também, quando tiver bastante ATP, o ciclo pode ser inibido. Então, sinalzinho assim vermelho indica inibição. Triângulo verde, ativação. Vejam que diferentes enzimas que estão participando aqui desse ciclo, elas são inibidas quando tem ATP. Piruvato desidrogenase, se tem ATP, é inibido. Citrato sintase, se tem ATP, é inibida. Isocitrato desidrogenase, com alta concentração de ATP, é inibido. Alfa-cetoglutarato desidrogenase não tem o ATP direto. Mas a partir do NAD reduzido não sintetiza ATP, então a alta concentração de NAD também inibe. Então a célula entende assim, ó, que recebeu bastante glicose, gerou piruvato, esse piruvato gerou acetilcoenzima A,
foi para o ciclo de Krebs e objetivo maior, síntese de ATP. Ou recebeu o ácido graxo, transformou em acetilcoenzima A fez o ciclo de Krebs funcionar e o objetivo maior, síntese de ATP. Formou ATP. Sobrou ATP? Sobrou ATP? O ATP está maior do que o ADP? Ou o NAD reduzido está maior que o NAD oxidado? Isso indica que a célula está com bastante energia. Então, pode inibir o ciclo de Krebs. Inibindo o ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Essas moléculas aqui, do início do processo, vão se acumular. Quando acumula piruvato, você pode fazer reserva de glicogênio. Quando acumula acetilcoenzima A, você pode fazer reserva de lipídios. Ou seja, ATP é formado até um nível. A partir disso, você para de usar as moléculas preliminares que iam te fornecer ATP. E você guarda aquelas moléculas. Guarda glicose, guarda ácido graxo. Para que você vai guardar? Para que você faz reserva? Porque quando tiver em jejum, que o nível de glicose e ácido graxo originado da dieta alimentar diminuir, mas o ATP vai ter que continuar a ser formado, aí reverte o processo. Essas moléculas armazenadas vão retornar para fazer o ciclo de Krebs funcionar de novo, para continuar gerando ATP. Quantos ATPs? Como ocorre? Então, aqui novamente o ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A, que no caso do músculo cardíaco, preferencialmente ela é originada da glicose e de ácidos graxos. Então, em diferentes etapas das vias metabólicas, as moléculas são desidrogenadas. E os hidrogênios, eles são usados para reduzir o NAD e para reduzir o FAT. Daí, começa uma série de reações, conhecida como cadeia transportadora de elétrons, onde os elétrons do NAD e do FAD são transportados. São reações de oxirredução que eu já vou explicar. Devido a esse transporte dos elétrons, energia pode ser liberada. Também os prótons estão envolvidos nesse processo, porque a partir dos prótons forma um potencial eletroquímico, que eu também já vou falar. Mas, por enquanto, percebam que do NAD até o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, a quantidade de energia liberada, ela possibilita a síntese de 3 ATPs. Do FAD até o final, até o oxigênio, a energia liberada permite a síntese de 2 ATPs. Livros mais atuais, informações mais atuais, já nos mostram que não é exatamente 3, exatamente 2, é um pouquinho menos, mas proporcionalmente segue essa linha ainda. A partir do NAD, a energia liberada possibilita formar mais ATPs do que do FAD. Como é que formam esses ATPs? Então, o NAD reduzido, ele passa para o estado oxidado. O poder redutor do NAD, ele é doado por uma molécula que vem a seguir, uma flavina mononucleotídeo. Essa flavina estava oxidada, recebe os prótons e elétrons do NAD e fica a flavina reduzida. Na etapa seguinte, uma proteína que tem ferro e enxofre que estava oxidada, ela vai ser reduzida. A partir do quê? A partir do poder redutor dessa flavina mononucleotídeo e reduzida. Na etapa seguinte, a coenzima Q que estava oxidada, ela vai passar para reduzida. Como? A partir da redução do composto que vem antes. Então, o composto anterior que estava reduzido, ele passa para oxidado. O poder redutor desse composto vai ser usado para reduzir a coenzima Q. E assim, coenzima Q reduzida volta para oxidada. O poder redutor da coenzima Q reduzida vai ser doado para o ferro, para uma proteína que tem ferro e enxofre, que vai passar de oxidada para reduzida. Então, são várias reações de oxirredução até chegar no oxigênio. O oxigênio, recebendo prótons e elétrons do citocromo A3,
ele se transforma em água. O citocromo passa do estado reduzido para o estado oxidado. Se começar no FAD, é o mesmo mecanismo, só que começa de um lugar diferente e chega na coenzima Q. Então, eu mostrei só um pedacinho, os livros vão te falar um por um, mas eu peguei um como exemplo, peguei a coenzima Q, ela é esse composto aqui. Ela pode se apresentar na forma oxidada ou na forma reduzida. Aí, como é que ela vai passar da forma oxidada para a forma reduzida? Ela tem que receber prótons e elétrons do composto que vem antes. Então, ela pode receber dessa proteína ou ela pode receber desta proteína. Bom, mas não é só isso que acontece. Não é só reações de oxirredução. Na realidade, também está envolvido o potencial de membrana da célula. O que é isso aqui? Vamos tentar explicar. Isso é a membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, espaço intermembranas e aqui matriz mitocondrial. O que são essas bolas escrito 1, 2, 3 e 4? Na realidade, isso aqui está representando essas reações que são conhecidas como complexo 1. A segunda bola aqui, está escrito 2, está representando essas reações correspondentes ao complexo 2. E daí tem as reações do complexo 3 e do complexo 4. Portanto, você tem que imaginar que o NAD reduzido chegou aqui, doou elétrons para as moléculas que estão lá no começo dessa sequência de reações aqui, que é o teu complexo 1. Aí os elétrons vão reduzir a coenzima Q, a coenzima Q vai reduzir outros compostos que fazem parte do complexo 3, que vão reduzir os citocromos que fazem parte do complexo 4, até chegar no oxigênio. Ou, se começar do FAD, daí aqui no começo é diferente, olha o FAD como é diferente. FAD reduzido vai reduzir a coenzima Q. Então, a partir do FAD, você já entra aqui, no complexo 2. Então, isso aqui está mostrando, ou está representando as reações de transferência de elétrons que ocorrem na cadeia transportadora de elétrons. Além do transporte de elétrons, NAD, H, ele vai liberar prótons e elétrons. Os prótons, eles são ejetados. Eles saem da matriz mitocondrial e vão para o espaço intermembranas. Portanto, quando a cadeia transportadora de elétrons está funcionando, ocorre uma diferença de potencial eletroquímico entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembranas. Como tem a saída de íon H+, aqui fora vai ficar com excesso de carga positiva, diferença de potencial elétrico. E o H+ é ácido, então aqui fora vai ficar ácido, aqui dentro alcalino, ou menos ácido. Então, também tem uma diferença de pH. A diferença do potencial de pH mais a diferença do potencial elétrico cria entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembranas uma diferença de potencial eletroquímico. Essa diferença de potencial eletroquímico é que gera a energia para a síntese de ATP. Então, os prótons vão saindo, o potencial vai ficando diferente dentro e fora da matriz mitocondrial. Mais prótons saem, até que chega uma hora que essa diferença de potencial é tão grande que pode romper a célula. Para evitar isso, essa enzima passa a funcionar. Então, quando a diferença de potencial é alta, essa enzima é ativada. Através dessa proteína, que é FOF1 ATPase, os prótons eles retornam para a matriz mitocondrial. Quando os prótons retornam para a matriz mitocondrial, dissipam a diferença do potencial eletroquímico de prótons. A energia que estava aqui dentro, devido à diferença de potencial eletroquímico de prótons, ela é usada
para juntar o ADP com o fosfato e formar ATP. Então, falando de trás para frente, o ATP é resultado da união do ADP com o fosfato. Mas o ADP e o fosfato só vão se unir se tiver energia. E essa energia, ela vem da diferença do potencial eletroquímico de prótons que forma entre a matriz mitocondrial e o espaço intermembranas. E o potencial eletroquímico de prótons é gerado quando tem a passagem de elétrons e a ejeção do íon H+. Essa passagem de elétrons e a ejeção do íon H+, depende do NAD e do FAD. E o NAD e o FAD reduzidos são formados a partir dos hidrogênios que vêm do ciclo de Krebs. E os hidrogênios liberados lá nas reações do ciclo de Krebs e dos metabolismos preliminares, originalmente estavam na molécula da glicose e na molécula do ácido graxo. Conclusão: a síntese de ATP depende da energia da glicose e do ácido graxo. Esse mecanismo, embora seja uma hipótese, ele já dura mais de 50 anos, então acho que não tem como rebater, né? É a hipótese quimio-osmótica, porque depende desse mecanismo químico e gera água. Então a mitocôndria ela tem uma mudança conformacional. Da fosforilação oxidativa. Fosforilação é fosforilar o ADP formando ATP. Oxidativa, porque isso só vai acontecer se tiver oxigênio. E se não tiver oxigênio? E se for inibido? Então, aqui de novo está a cadeia transportadora de elétrons. Começa com o NAD ou com o FAD, aí tem as reações do complexo 1, do complexo 2, coenzima Q, complexo 3, complexo 4, tudo que eu expliquei nos slides anteriores, chegando até o oxigênio e formando água. Em algumas etapas, a liberação de energia é tamanha que ocorre a possibilidade de síntese de um ATP, de 2 ATPs, de 3 ATPs. Porque para formar um ATP, precisa de 30,5 kJ por mol de energia livre. Nessa primeira etapa, libera 80,3. Na outra etapa, 34,7. E aqui na etapa final, 102. Então, tem energia de sobra aí para formar ATP. Um pouco da energia é dissipada. Isso aqui pode ser inibido. Então, por exemplo, cianeto e monóxido de carbono inibe nessa etapa final. Inibindo nessa etapa final, você vai impedir o transporte de elétrons para o oxigênio. Impedindo o transporte de elétrons para o oxigênio, os elétrons, as moléculas vão ficar sempre no estado reduzido, NAD reduzido. E o NAD reduzido, como a gente estudou lá na frente, ele inibe uma das enzimas do ciclo de Krebs. Então, vai inibir o ciclo de Krebs e, consequentemente, toda a oxidação de glicose, ácidos graxos e os outros compostos. Quer dizer que cianeto e monóxido de carbono impede a síntese de ATP. Tem outros inibidores. Aqui uma forma diferente de mostrar a cadeia transportadora de elétrons, mas a mesma coisa, NAD reduzido, as reações do complexo 1, chegando até a coenzima Q. FAD reduzido, chegando até a coenzima Q. Reações do complexo 3, reações do complexo 4, até formar água. Nessas reações do complexo 1, existe a possibilidade de 2 inibidores agirem, a rotenona e o amital. Amital é um barbitúrico, a rotenona é um inseticida. Quer dizer que inibindo o transporte de elétrons nessa via, o NAD vai ficar reduzido, vai ocorrer inibição do ciclo de Krebs, das vias anteriores e vai parar a síntese de ATP. Aí a antimicina A inibe o complexo 3. A antimicina A é um antibiótico. Quer dizer que o antibiótico inibe o transporte de elétrons aqui, consequência, inibe a síntese de ATP, porque o NAD vai permanecer reduzido.
aquela bactéria que estiver usando essa via metabólica para produzir ATP, na presença do antibiótico, ela não vai mais conseguir produzir ATP. E daí a bactéria morre. E aqui embaixo o cianeto, como a gente já falou. Então, como funcionam alguns medicamentos? Como funcionam alguns agrotóxicos, alguns inseticidas, alguns antibacterianos? Inibindo o transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons dos organismos em geral, de uma bactéria, de uma praga da lavoura, de uma barata. Inibindo o transporte de elétrons, o NAD vai ficar reduzido, vai parar a produção de ATP e a célula não consegue permanecer viva, morre. A gente também pode passar por isso, né? Ou seja, do mesmo modo que inibe o transporte de elétrons na cadeia respiratória de uma bactéria, de uma praga da lavoura, também pode inibir o transporte de elétrons na nossa célula e acabar tendo um efeito não desejado. Existem outras inibições que ocorrem na cadeia transportadora de elétrons decorrente de algumas doenças. Então, a doença de Parkinson, percebe-se que tem inibição do complexo 1, por isso que o indivíduo, é um dos motivos do indivíduo ter aqueles sintomas, né, de ficar tremendo, se mexendo. A deficiência de vitamina B2 também interfere no complexo 1. Mutações das proteínas que constituem citocromos, ou deficiência de cobre. Essas doenças aqui, síndrome neurodegenerativa. Então, várias situações em que os complexos podem ser inibidos, consequentemente, inibe a síntese de ATP e tem efeito no indivíduo. Também pode ocorrer a inibição do próprio ATP que foi sintetizado dentro da mitocôndria. Então, lá na matriz mitocondrial, devido a todo esse processo que eu falei, o ATP é formado. Mas o ATP tem que sair da matriz mitocondrial para chegar no citoplasma para poder ser usado. Existe um transportador para isso. Existe um transportador que troca ATP por ADP, como também existe um transportador para o fosfato. Porque dentro da matriz mitocondrial nós precisamos do fosfato e do ADP para formar ATP. O ATP formado na matriz mitocondrial, ele vai para o citoplasma. O ADP e o fosfato formado no citoplasma voltam para a matriz mitocondrial. Esse mecanismo também existe alguns inibidores. Então, existem inibidores desses transportadores e existem inibidores dessa enzima que é responsável pela volta do próton para ocorrer a síntese de ATP. Então, é tudo muito sério, né? Eu usei essas referências e fico à disposição